Glória a Deus. Pai do Senhor para a igreja? Através do louvor, Deus já falou esta noite para soltarmos o cabo da nau, que Ele cuida da igreja. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando eu entrei aqui, obrigado. Quando eu entrei aqui no culto, irmãos, aconteceu algo maravilhoso hoje aqui. Deus confirmou a sua palavra. Eu tenho algumas testemunhas aqui dessa confirmação de Deus, que é o pastor Rogério, o diácono Torres e o diácono Laércio. Eu estava falando para eles que Deus tem me incomodado com uma palavra, e quando o pastor Paulo me convidou para trazer a mensagem, ardeu no meu coração essa palavra. E aqui foi lida pelo presbítero Agnaldo, que é Lucas capítulo 15, a parábola do filho perdido, do filho pródigo. Combinou com a mensagem, e eu já vinha falando lá no começo com os irmãos da mensagem, e eles são minhas testemunhas, né? Isso já é milagre de Deus, é Deus falando com a igreja, é Deus querendo falar com o teu povo. Então, irmãos, o irmão já me ajudou na leitura, mas vamos ler mais uma vez. O título é A Parábola do Filho Perdido, ou do Filho Pródigo, mas o título da mensagem que Deus colocou no meu coração, o título dessa mensagem é A Parábola dos Dois Filhos Perdidos. Um que estava perdido, que foi embora da casa do pai, e aquele que está perdido dentro da casa do pai. É algo maravilhoso quando Deus trata com a igreja, quando Deus quer que a igreja cresça em conhecimento, em espírito e verdade, e quando Deus quer que a igreja se aproxime cada vez mais dele, porque está perto a vinda de Cristo, está perto o Senhor Jesus buscar-nos para levar para o céu. Então, cada vez que se aproxima a vinda dele, nós temos rumores de guerra, as coisas erradas parece que estão certas, as certas estão erradas, mas o bom é que, cada vez mais que se aproxima a vinda dele, nós aumentamos a fé, aumenta a esperança de estarmos na glória com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos à leitura, irmãos. Lucas capítulo 15, do versículo 11 em diante. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos seus cidadãos, daquela terra. E este mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos seus porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. Arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e mate o bezerro gordo.
vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Amém. Até aqui, irmãos. Glória a Deus pela tua palavra. Primeiro, irmãos, eu vou falar do filho que está fora do caminho de Deus, que abandonou a casa do pai. Primeiramente, a primeira atitude dele é praticamente matar o pai, porque ele pede a herança do pai. E geralmente a herança se dá quando o pai morre. E ele queria a herança em vida. Olha o tamanho do sofrimento que ele trouxe para o pai. Trazendo o seu egoísmo, né? Não se preocupou, porque ele não conquistou aquilo era do pai. E ele quis aquilo de mão beijada, eu quero. E era para produzir mais, para levar uma vida com família? Não. Ele quis aquela herança para participar de farra, de bagunça. Ele quis jogar fora tudo que o pai conquistou. Ele não teve nenhuma dó do pai. Ele foi embora e acabou. E acabou, vou embora, eu não quero saber. Dá o que é meu. Dá o que é meu, é de direito. Mas o pai amoroso acabou concedendo. E as pessoas dizem que na Bíblia não tem livre-arbítrio. Se eu quero ir embora, não quero mais amar Deus, não quero mais nada com Deus, as portas estão abertas. Vai. Deus não quer ninguém como um robô aqui. Deus não escraviza ninguém para amá-lo sem a vontade, sem o coração. E ele vai embora. E esse filho acaba indo. E o Deus, no seu infinito amor, poderia não ter dado a herança para ele, mas vai embora. Você quer ir, vai. Vai ver o que tem lá fora, vai ver o que a sorte te reserva lá fora. É um Deus de amor. E às vezes as pessoas perguntam, por que há tanto sofrimento? Por que Deus permite que criança morre? Por que Deus permite acidente, avião que cai, pessoas bem morrem, pessoas de Deus doente, acaba morrendo, Deus às vezes não cura. Isso é algo de ser Deus. Ele não precisa explicar nada para ninguém. Ele é Deus. Ele é Deus. Por isso que nós o servimos e o adoramos e o louvamos, porque Ele é Deus. Ele não tem obrigação de explicar nada para ninguém. Ele é Deus. Isso é questão de fé. Ou você tem ou você não tem. Tem que ficar perguntando por que isso, por que aquilo. Ele deixou o filho embora, o filho ingrato. E aí ele pega uma parte da herança, uma boa herança. E a palavra de Deus diz que quando ele vai embora, ele gasta tudo com a bagunça. Com certeza, ele foi recheado e rodeado de amigos. Ele estava com muita gente envolvida no seu meio ali, nas bagunças. Enquanto o dinheiro tinha, enquanto tinha o recurso, ele com certeza tinha companheiros. Mas isso foi muito passageiro. Foi muito passageiro. Isso aí, irmãos, é o que o mundo lá fora tem a dar. Sabe o que acontece com ele? Ele fica numa miséria tamanha, que ele vai procurar emprego. Quando arrumam um emprego para ele, olha a humilhação. Ele vai cuidar de porco e se alimentar do que os porcos comiam. Agora, o que acontece? Vamos tentar entender a mente de uma pessoa que tem um encontro com Deus, tem um encontro com esse Pai amoroso, e troca ele pela lavagem de porco, troca ele pelo mundo, pela destruição, troca ele pelo pecado, esquece de tudo que o Pai fez, de tudo que o Pai fez por ele, livrou, abençoou, guardou, deu uma boa família, e ele simplesmente virou as costas para o pai, e ele recebeu o seu fruto. E qual foi o fruto que ele recebeu? Comer lavagem com os porcos. Imagine, irmãos, a situação que esse rapaz não passou, a humilhação. Cadê os amigos nessa hora? Cadê aquele amigo de faculdade que falou, você é doido ficar na igreja, isso é coisa de doido, de fanático, aquele amigo de trabalho, aquele vizinho, para com isso, jogo do Corinthians aí, você vai para a igreja, para com isso, não, vamos para o aniversário, vamos para a balada, vamos para isso, vamos para aquilo, aí quando você fica na necessidade, você fica
precisando, você fica na humilhação. Quem cuida de você é o louvor que foi cantado aqui pelo presbítero Aguinaldo. É Cristo que cuida de você. Não é amigo, não é vizinho, não é colega de faculdade. Eles são usados pelo inimigo para te tirar da casa do Pai. E quando você está lá no chiqueiro comendo comida de porco, lavagem, eles viram as costas e fingem que nem conhecem vocês. Irmãos, é aquele que está fora do caminho do Pai. Quando ele acaba os seus recursos, acaba de ser, os oportunistas já não vê mais vantagem em estar com ele, eles abandonam. Ele sente a mesma coisa que ele fez com o pai, ele é abandonado. Ele é abandonado. Só que aquele que é de Deus, aquele que verdadeiramente teve um encontro com Deus, mesmo quando ele se afasta da casa do pai, quando Deus permite todo aquele sofrimento, ele cai em si. E a dificuldade, irmãos, é que às vezes a gente tem que comer lavagem para reconhecer quem era Deus na nossa vida. Aí ele vai lá, no meio daquela imundície que ele estava, naquele sofrimento, daquela humilhação, aí ele entende, eu tenho um Deus poderoso, mas eu não sou digno de estar com ele mais. Como que eu vou voltar para a casa dele, depois de tudo que eu fiz, depois dessa traição? E isso aí, irmãos, é Satanás agindo na miséria. Satanás, o inimigo agindo para falar que você não tem mais jeito, para falar que não adianta mais você voltar, você é indigno. E ele pensava desse jeito, mas ele teve um encontro com Deus quando ele estava com Deus, quando ele estava com o Pai. Ele tinha aquele encontro com o Pai, ele tinha intimidade. Por mais que ele abandonou o Pai, quando ele passou esse sofrimento, ele lembrou-se do Pai. Aleluia. Aí, irmãos, ele volta depressa, ele volta arrependido, ele volta humilhado, ele volta todo sujo, ele volta todo arrebentado por aqueles amigos, por aqueles que deram maus conselhos. Aí ele volta para a casa do Pai. E o interessante aí, irmãos, que Deus é tão amoroso, que ele não chegou nem na casa do Pai. No caminho, Deus já foi ao encontro dele. No caminho, Deus já correu para ele. Quando ele vem voltando, o pai viu o filho no caminho, o pai foi correndo encontrar com ele, demonstrando todo o amor que ele tinha que ter pelo pai. Deus mostrando, olha, eu vou te ensinar como é o amor. Você fez tudo isso comigo, eu não tinha obrigação nenhuma de te aceitar de volta, mas eu amo, você é precioso para mim, e Deus vai correndo ao teu encontro, te trazendo para Ele novamente. Como ficar longe desse amor, irmãos? Como trocar esse amor pela lavagem dos porcos lá fora? E ele volta para o Pai, quando tem encontro com o Pai, a melhor coisa aí. Ele todo arrependido. Eu não sou digno de ser teu filho. Irmãos, o arrependimento move o coração de Deus. O arrependimento transborda a glória de Deus na vida do arrependido. E Deus se compadece daquele que está arrependido. Aí o que Deus faz? Irmãos, coloca vestes novas naquele que nem merecia. Coloca uma sandália. Coloca um anel. Ou seja, devolve a dignidade. Devolve a posição que ele tinha. E Deus não era obrigado a fazer isso. E o pai não era mais obrigado, porque ele pegou a herança e foi embora. Para ele o pai tinha morrido. Mas o amor do pai transcende tudo. A palavra de Deus diz que mesmo que uma mãe abandonar o filho, Deus nunca vai abandonar. E ele volta, e o pai faz festa, o pai faz banquete, o pai se alegra. O mesmo capítulo, no versículo 7, diz que os anjos fazem festa quando um arrependido se arrepende. Os anjos fazem festa, no mesmo capítulo, versículo 7.
Se os próprios anjos fazem festa, irmãos, olha que maravilha. Porque o filho voltou e se arrependeu. O pai estava alegre. O pai estava transbordando de alegria. Vamos fazer uma festa. O meu filho voltou, ele estava morto. Quando a gente está no mundo, irmãos, a gente abandona a casa do pai, a gente está morto. Porque a palavra de Deus diz também que tudo que é ligado na terra é ligado no céu. E tudo que é desligado na terra é desligado do céu, está dizendo em autoridade a igreja. Quando a gente sai da igreja, sai do caminho do Senhor, que o pastor fala, fulano de tal, fulana de tal, não participa mais da membresia, não participa mais da comunhão da igreja. Ele está desligado do céu. Aí vai lá para o mundo, perdido, comer lavagem com os porcos. E quantos não têm oportunidade de voltar, não se arrependem e acabam partindo para a eternidade sem Cristo, partindo para as profundezas do inferno sem Cristo, porque não voltaram, não se arrependeram. Mas nós servimos um Deus que é maravilhoso. E se você está nessa condição ouvindo isso, é porque Ele te ama muito. Ele quer que você volte, Ele quer correr ao teu encontro. Ele só precisa te avistar. E o avistar de Deus é você se arrepender, é você deixar o pecado. Fala, eu estou aqui, eu não sou digno. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Eu sou um pecador, mas estou aqui arrependido, Pai, voltando para ti. Volta para o caminho do Pai. Volta para a casa do Pai. E ele volta, irmãos. Que maravilha, né? Parece que um filho está resolvido. Aí vem o outro. Glória a Deus. Deixa eu ler o texto aqui, irmãos. Eu parei aqui. Ora, o filho mais velho, é o versículo 25. Estava no campo, quando voltava ao aproximar-se da casa do pai, e ouviu a música e as danças. Chamou dos empregados e perguntou, o que era aquilo? E ele informou, o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado, com saúde o seu pai mandou matar o bezerro gordo. Até aqui por enquanto, irmãos. Algo maravilhoso aí, ó, irmãos. Esse filho estava na casa do pai, estava na presença do pai e não sabia de nada do que acontecia na casa do pai. Estava tendo uma festa, estava tendo uma alegria, um banquete, porque o irmão dele voltou para a casa do pai, para o pai, e ele não sabia. E ele não sabia. Ou seja, ele estava na casa do pai, mas não sabia de nada da casa do pai. Olha que coisa, irmãos. Quantas vezes a gente está na casa do pai e a gente não sabe de nada do reino do pai. A gente não se interessa em aprender sobre esse pai amoroso e maravilhoso. E a gente fica perdido. O que será que está acontecendo hoje? Tem irmã que eu acho que não sabe nem o nome do líder de um grupo X ou Y. Não sabe nada da casa do pai. Irmãos que talvez não saibam nem os dias de culto da igreja, às vezes. Sabe nada. Não tem intimidade com o pai, está longe da casa do pai. Precisa voltar. Voltar sabe para quê? Voltar para o primeiro amor. Quando você volta para o primeiro amor, você se interessa para as coisas do pai. Você sabe o que acontece na casa do pai, porque você pertence à casa do pai. Aí vamos continuar o texto. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar, mas ele respondeu ao seu pai, faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho,
que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Até aqui, irmãos. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Trazendo isso para os nossos dias? Egoísmo, legalismo e autojustificação. Tem crente que acha, porque ele participa de algumas coisas e faz algumas coisas para Deus, que ele é diferente de qualquer outro crente. Ele se olha aqui, ó. Não, eu nunca transgredi mandamento nenhum. Eu nunca transgredi. Eu obedeci os teus mandamentos, eu estou te servindo. E você nunca fez nada disso para mim. Agora o camarada te abandonou, voltou, você está fazendo essa festa. Egoísmo. Jesus ensinou essa parábola. Essa parábola dá para entender por que Jesus diz, ó, que só deixo 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Aí a pessoa está toda presa no seu egoísmo, só pensa nela mesma. Aí o irmãozinho volta para a casa do pai e é só crítica, só pedrada. Não, esse aí não adulterou, esse aí não vai voltar. Ih, meu, isso não pode ter oportunidade de nada. Não, isso aí foi preso. E, olha, não, esse aí largou, a mulher largou. Esse está divorciado, esse está... E vão apontando, vão apedrejando, entrando numa área que não é dele, uma área de julgamento que pertence a Deus. A igreja tem que amar. A igreja não tem que julgar, e sim amar. Esse filho foi um legalista. Ele se auto-justificou como se ele... Parece que tem crente que ele é mais santo que o outro porque ele participa de alguma coisa. Todos nós temos fraquezas e defeitos. Nós vimos pastores aí que estão anos e anos na casa de Deus, de repente caem. Pessoas que conhecem muito bem a palavra, doutores na palavra, e acaba caindo. E você acha que às vezes as pessoas amam esses pastores? Não, elas se puderem apedrejam. Como se elas fossem pessoas que não cometessem pecado nenhum. Eu sempre falo, irmãos, no céu entra pecador arrependido, mas entra pecador. No inferno entra pecador que não se arrependeu. Mas todo lugar vai ter pecador. E aí a gente trata essas coisas, essas pessoas que precisam do amor, a gente às vezes expulsa da casa do pai. Esse filho, a vontade dele era pôr o outro filho, ó, chutá-lo, tirá-lo de lá, apedrejá-lo. Mas irmãos, olha o que é mais maravilhoso, para a igreja glorificar a Deus. Eu vou ler aqui o versículo 31, irmãos. Olha como o pai ama. O pai tinha obrigação de dar satisfação para esse outro filho? Ele tinha alguma obrigação para com esse outro filho? Esse outro filho, a atitude desse outro filho foi a mesma do filho que abandonou, ele só não saiu. Ele só não saiu, porque ele falou, eu faço tudo, eu mereço. Ele só não saiu, talvez por comodidade, mas ele não estava lá com o pai. Olha o que o pai fala, o amor do pai. Então o pai respondeu, meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Vou falar de novo, irmãos. O pai respondeu. Jesus morreu na cruz para nos dar a casa dele, o céu é nosso. Aí ele diz, é nosso. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque o seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Os dois estavam mortos. Os dois estavam afastados do pai. Um pelo egoísmo e o legalismo, e sua autojustificação, dizendo que era bom. É quando nós vemos o
o fariseu e o publicano orando. Fariseu, ainda bem que eu não sou como esse publicano. Eu cumpro a lei, eu não peco, eu sou isso, eu sou aquilo. E o publicano, não, eu sou um miserável pecador. Eu sou mau, eu não sou digno de estar aqui na tua presença. Deus quer um coração contrito, irmãos. Nós temos que voltar para o primeiro amor. Nós temos que voltar a ter prazer de fazer as coisas para Deus, com alegria. Ter o arder no coração, a chama do Espírito, o derramar do Espírito Santo nas nossas vidas. Sabe para quê, irmãos? Como que a gente consegue sentir isso? Em Lucas 24:32, eu estava lendo sobre os 2 discípulos no caminho de Emaús. O mestre apareceu para eles, começou a explicar a Escritura para eles, e eles não reconheceram o mestre. Não reconheceram o mestre, tamanho pavor que eles estavam, porque o mestre deles tinha sido crucificado. E eles não acreditaram na ressurreição do Cristo. Aí quando eles chegam numa aldeia, que Cristo parte o pão, aí os olhos deles se abrem, aí eles veem o Pai, aí eles veem Cristo, e eles se alegram, aí Cristo desaparece. Aí sabe o que eles dizem no 24:32? Agora eu entendi, quando ele explicava as Escrituras para nós, o nosso coração ardia. O crente tem que estar na igreja ouvindo a palavra do Senhor, e o coração tem que estar ardendo. Se o teu coração não estiver ardendo através da palavra do Senhor, você precisa buscar o batismo com o Espírito Santo, a capacitação do Espírito Santo. Você não pode ficar desse jeito. Você tem que voltar para o primeiro amor. Você tem que exercer o dom que Deus te deu. Ele não deu esse dom para ficar enterrado. Ele não deu esse dom para ficar parado. Ele deu esse dom para você produzir na casa dele. Irmãos, nós servimos um Deus amoroso, um Deus que guarda. Já falou no louvor que Ele cuida, Ele guarda, Ele protege. Ele quer você perto dEle. Ele quer você como esses discípulos no caminho de Emaús, que o coração ardia na presença do Senhor. Que o coração arde quando você escuta a palavra do Senhor, quando o Senhor te corrige, quando o Senhor te abençoa. Quando o Senhor te ensina, o teu coração tem que arder, essa chama tem que arder dentro de você, a chama do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Peço o pastor para a igreja ficar de pé. Irmãos, vamos ficar de pé para orar, para eu terminar? Em nome de Jesus. Irmãos, nós vamos orar agora. Deus me incomodou muito com essa palavra. Deus disse que tem irmãos que precisam voltar ao primeiro amor. Tem irmãos que precisam voltar para a casa do Pai. E os dias estão se abreviando. E Ele quer mais comunhão com a igreja. Deus quer que a igreja se aproxime cada vez mais dEle, porque os dias são maus, para nós suportarmos o dia mau. Para que a gente não precise ter esse afastamento como o filho pródigo teve. E aquele que está como o filho pródigo, que ele volte rapidamente. Que ele volte, porque muitos não têm a oportunidade de voltar, estão ardendo lá no Hades, em tormento, se arrependendo, e todo dia gritando, por que não fui fiel? Por que eu não ouvi a palavra? Por que eu não ouvi os profetas? Por que eu não ouvi o pastor? Por que eu não ouvi o irmão do círculo de oração? Por que eu não ouvi o meu pai? Por que eu não ouvi a minha mãe? Que são homens e mulheres de Deus. E Deus quer também, irmãos, que nós voltemos ao primeiro amor, que voltemos a ter alegria ao tocar o instrumento, a louvar o nome do Senhor, a ficar na portaria, a colher a oferta. O nosso coração tem que arder, estar trabalhando para o Senhor. Nós estamos trabalhando para o Mestre. Nosso coração tem que arder quando nós colaboramos, dizimamos, ofertamos. Nós estamos fazendo na casa do Pai. Glória a Deus. Irmãos, eu peço que a igreja ore, que tem muitos que vão ouvir essa palavra, que estão precisando voltar para a casa do Pai. Muitos que estão perdidos na droga, na prostituição, no adultério, desempregado, querendo tirar a própria vida, com depressão, estão precisando
E muitos também que estão na casa do Pai também estão perdidos, não prestam atenção na palavra, dormem no culto, vivem lá fora como se não fossem crentes, e precisam voltar ao primeiro amor, precisam voltar a ter essa chama do Espírito Santo, como os discípulos tiveram no caminho de Emaús. E eu peço que a igreja ore, para que o Senhor derrame do teu Espírito Santo, batize com o Espírito Santo, que esta noite nós possamos orar, e muitos aqui sejam curados, sejam libertos, sejam salvos, que muitas famílias sejam restauradas, casamentos, lares restaurados, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos orar, igreja. Deus bendito e querido, em nome de Jesus, Senhor, te agradecemos pela tua santa palavra, por falar conosco, Senhor. Perdoa-nos, Pai, nossos pecados, perdoa, Pai, nossos egoísmos, nossa autojustificação. Que o Senhor venha, Pai, sempre abençoar nossas vidas, ter misericórdia. Ó Senhor, derrama do teu Espírito Santo sobre a tua igreja. Juntarabasuriantarabachai. Derrama, Pai, do teu poder, capacita a tua serva, capacita o teu servo, traz cura, Pai. Ó Senhor, que hoje muitos voltem ao primeiro amor, que muitos voltem ao encontro com o Senhor, que muitos que estão fracos na fé tenham a sua fé renovada, seu casamento restaurado, para a honra e glória do seu nome, Jesus. Vai abençoando a tua igreja, Pai, vai abençoando, vai abrindo aquela porta de emprego, Senhor, vai restaurando a fé, ó Senhor, derramando espiritualmente a tua presença, Senhor, sobre nossas vidas. Louvado seja o teu nome, Pai, que nós possamos servir todos os dias de nossas vidas com alegria, na tua casa, na tua presença, em comunhão e união com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Jesus, aleluia, aleluia. Vamos louvar, irmão Levi, aleluia.